Informativo Bancário, Brasília, 30 de junho de 2014. Participe da consulta sobre trabalho bancário para subsidiar a campanha nacional 2014. Os bancários e bancárias do Distrito Federal já podem apontar quais deverão ser as prioridades da categoria na campanha nacional 2014. O sindicato lançou segunda-feira, 16 de junho, a consulta aos trabalhadores, que servirá para nortear os debates em torno das reivindicações que integrarão a pauta a ser entregue aos bancos. Além de disponibilizar o questionário em sua página na internet, www.bancariosdf.com.br, o sindicato vai distribuir formulários da pesquisa nas agências e em outros locais de trabalho. Entre as questões apresentadas, destacam-se as reivindicações de remuneração fixa e variável, como o índice de reajuste salarial. O questionário também pergunta sobre quais devem ser as demandas prioritárias de emprego, saúde, segurança e condições de trabalho. Além disso, é perguntado sobre a disposição de participar da campanha. O presidente do sindicato, Eduardo Araújo, comenta: É essencial que os bancários e bancárias participem da consulta para que possamos conhecer os anseios da categoria. O questionário é um meio democrático e aberto para sócios e não sócios do sindicato. Afirma. O sindicato disponibilizará o questionário em sua página na internet até o dia 10 de julho. Em seguida, encaminhará os dados à Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficute, que será responsável pela consolidação dos dados de todo o país. Apuração e divulgação dos resultados. Os resultados obtidos servirão de base para a construção de uma campanha nacional dos bancários forte. Unidos e organizados, poderemos avançar nas conquistas da categoria. O resultado final da consulta será apresentado durante a 16ª Conferência Nacional dos Bancários, que será realizada entre 25 e 27 de julho, em Atibaia, interior de São Paulo. Bancários fazem 16ª Conferência Nacional entre 25 e 27 de julho. A 16ª Conferência Nacional dos Bancários, que definirá a estratégia e a pauta de reivindicações da campanha de 2014, será realizada entre os dias 25 e 27 de julho, em Atibaia, interior de São Paulo. Participarão do encontro 635 delegados e delegadas eleitos em todo o país, além de 61 observadores. Os temas da conferência serão aprofundados em reuniões de grupo na tarde de sábado, 26, da seguinte maneira: Grupo 1, Emprego. Grupo 2, Reestruturação produtiva no sistema financeiro. Grupo 3, Remuneração. Grupo 4, Saúde e condições de trabalho. Todos os 4 grupos discutirão estratégia da campanha. Além da pauta de reivindicações a ser apresentada aos bancos, a 16ª Conferência também terá painéis para debater temas importantes da conjuntura nacional, como a reforma política e a democracia no Brasil. BB. Em reunião no CSO Risco União, Sindicato debate ações judiciais, campanha nacional e reestruturações. Dando continuidade à série de atividades da campanha nacional 2014, o sindicato realizou nesta quarta-feira, 25 de junho, reunião no Centro de Suporte Operacional CSO Risco União do Banco do Brasil para debater as ações judiciais que visam garantir os direitos dos bancários e as reestruturações em andamento no CSO e no Centro de Suporte Logística, o CSL. Durante a reunião, que contou com ampla participação do funcionalismo, os dirigentes sindicais relataram as principais reivindicações aprovadas no 25º Congresso Nacional dos Funcionários do BB, realizado entre 6 e 8 de junho em São Paulo. A diretora do Sindicato e Bancário do BB, Mariana Coelho, comenta: Informamos também que o sindicato vai realizar a assembleia para os bancários de todos os bancos do Distrito Federal no próximo dia 10 de julho, quinta-feira. Na ocasião, os trabalhadores vão escolher os delegados para representar Brasília na 16ª Conferência Nacional dos Bancários, que ocorre entre 25 e 27 de julho em São Paulo. Disse a diretora. Preocupado com os bancários e bancárias do CSO-CSL, setores em processo de reestruturação, o sindicato tirou dúvidas sobre as mudanças e deixou claro que não vai aceitar prejuízos em relação à remuneração e local de trabalho. Na segunda-feira, 9 de junho, a 18ª Vara realizou audiência de instrução da Ação Coletiva 878 de 2011, que pleiteia as 7ª e 8ª horas dos que exercem e já exerceram a função de assistente A, em unidade de apoio ou simplesmente assistente A-UA, lotados no CSO-CIA. A ação está pronta para julgamento.
A assessoria jurídica do sindicato segue com mais ações na justiça, pleiteando a 7ª e 8ª horas dos últimos 5 ou mais anos para todos aqueles que exerceram as funções de assistente, auxiliar e analista nas unidades de negócio e de apoio, de assessor júnior nas unidades estratégicas e de assistente, assessor júnior, pleno e sênior da Diretoria de Tecnologia, ADTEC. Os números para acompanhamento dos processos são os seguintes: ação 631 de 2013, da 12ª Vara para assistentes e assessores júnior, pleno e sênior da ADTEC, e a ação 572 de 2013, da 19ª Vara do TRT para assistentes, auxiliares e analistas de unidade de apoio, unidade tática e assessores júnior de unidades estratégicas. Ação 613 de 2013, da 15ª Vara para assistentes de unidades de negócio, agências. O secretário de Assuntos Jurídicos do sindicato, Wesley Queiroz, que também é bancário do BB, comenta: o sindicato continuará lutando em todas as instâncias por todos os bancários e bancárias que exercem jornada de 8 horas em funções técnicas. Comenta. TRT começa julgamento da ação contra redução de remuneração. O Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 10ª Região, iniciou, no dia 5 de junho, o julgamento de recurso ordinário relacionado à ação coletiva movida pelo Sindicato dos Bancários de Brasília contra a redução de remuneração nas funções gratificadas do Banco do Brasil. O sindicato ingressou com a ação, processo número 1097 de 2013, da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, no dia 28 de junho de 2013, pleiteando a manutenção da remuneração das funções gratificadas no Banco do Brasil, que tiveram redução de 16%. Em 22 de janeiro de 2014, a Justiça decidiu pela manutenção da remuneração das funções gratificadas, aceitando assim o pedido do Sindicato de Brasília. O Banco do Brasil recorreu ao TRT. O processo de decisão do órgão colegiado, que teve início no dia 5, ainda não foi concluído. Um dos desembargadores pediu vista. A data da decisão final foi marcada para 2 de julho de 2014. Sindicato participa da posse de novos bancários do BB. Na segunda-feira, 23 de junho, mais 24 funcionários tomaram posse no Banco do Brasil. O sindicato participou da cerimônia, que ocorreu no auditório da Gerência de Pessoas, AGEPS, localizado no edifício Brasília 50. A história de luta dos trabalhadores do ramo financeiro, a importância da unidade na mobilização, os avanços dos últimos acordos coletivos e as reivindicações por mais contratações foram destacadas na explanação do sindicato. Os diretores do sindicato, Rafael Zanon e Watson Boaventura, e a diretora da FETEC-CUT-CN, Conceição Costa, participaram da posse dos bancários. O sindicato deseja as boas-vindas e sucesso profissional a todos. Caixa. Corpo de ex-empregado preso e morto na ditadura será exumado. O corpo do ex-empregado da Caixa Econômica Federal, Abelardo Rauch de Alcântara, será exumado com autorização da Justiça por legistas da Comissão Nacional da Verdade, CNV. O trabalhador morreu há 44 anos, durante o regime militar, após ser preso pela Polícia do Exército em Brasília. A CNV teve acesso a documentos inéditos, trabalho de investigação durante 18 meses da estudante de jornalismo Jussara Santos Rodrigues, de 22 anos. Em pesquisas e entrevistas com familiares, amigos e legista, ela convenceu a comissão de que Abelardo foi preso injustamente e foi a óbito com fortes indícios de tortura. Conselheiros da CNV avisaram a Jussara que agora tem convicção de que Abelardo é um morto político. A estudante concluiu o curso sob orientação da professora Angélica Córdova. A comissão tem até novembro deste ano para apresentar à presidenta da República, Dilma Rousseff, seu relatório final. Tudo começou quando Jussara leu a citação da morte suspeita de Abelardo no livro Coletânea, Direito à Verdade e à Memória. Até então, ninguém tinha aprofundado a investigação, nem a CNV. A estudante fala: vi que a citação estava muito complexa e vaga, e resolvi investigar. Na internet tem algumas informações e desconfiei de todas, então procurei a família. Abelardo era tesoureiro da Caixa. Foi acusado sem provas de ter roubado dinheiro da agência em que trabalhava. Segundo relatos, após preso pela PE e não pela Polícia Civil, a quem caberia, foi torturado no pelotão de investigações criminais, o PIC da PE, Polícia do Exército. Foi classificado pela PE como subversivo, mas não tinha qualquer ligação com comunistas ou grupos guerrilheiros à época. Após retirá-lo do PIC com muitos ferimentos, o Exército teria simulado um acidente de carro e levou Abelardo para um hospital, onde faleceu. À época, a Caixa Econômica Federal informou numa nota simples que o dinheiro havia reaparecido, mas não deu detalhes como foi recuperado e se o funcionário falecido foi acusado ou não, segundo pesquisas da estudante.
Diretor do sindicato, Adilson de Souza, que também é empregado da Caixa, afirma: Estamos acompanhando de perto o caso, uma vez que o Sindicato dos Bancários de Brasília foi uma peça fundamental para se fazer a resistência durante a ditadura militar. Sindicato entrega pauta de reivindicações dos financiários no dia 30. A Contraficult, federações e sindicatos, incluindo o Sindicato de Brasília, entregam no próximo dia 30 de junho a pauta de reivindicações da Campanha Nacional dos Financiários 2014 para a FENACREF, Federação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos. Os representantes dos trabalhadores se reuniram na quarta-feira, dia 18, na sede da Confederação em São Paulo, para discutir a estratégia de organização e mobilização para a renovação da convenção coletiva. Os financiários têm database em 1º de junho, diferentemente dos bancários, que é em 1º de setembro. E entre as reivindicações, a primeira cláusula da minuta reforça a luta dos trabalhadores contra a terceirização e a precariedade no trabalho. Miguel Pereira, secretário de organização do ramo financeiro da Contraficult, afirma: Atualmente temos 9.900 financiários registrados em carteira, mas este número não corresponde à realidade. São milhares de trabalhadores, dentre eles os correspondentes bancários, que estão trabalhando sem a garantia de direitos. Por isso, a nossa primeira cláusula da minuta trata de abrangência e extensão para que todos tenham os mesmos direitos assegurados em todo o país. Larissa Ribeiro, diretora do sindicato e funcionária da BV Financeira, afirma: Os financiários também reivindicam reajustes compostos pela reposição da inflação de 5,6%, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, entre 1 de junho de 2013 e 31 de maio de 2014, mais 5% de aumento real. Aumento na participação dos lucros e resultados PLR, melhores condições de saúde e de trabalho, e de combate às metas abusivas e ao assédio moral. Sindicato cria a Comissão da Verdade para reconstruir a história. A Comissão da Verdade, criada em dezembro de 2013 e implementada em janeiro deste ano pelo sindicato, já começou a coletar informações. Em fevereiro, a comissão foi a Belo Horizonte, em Minas Gerais, entrevistar um bancário e familiares do trabalhador que, por causa da perseguição da época, se mudaram para a capital mineira. De posse das informações, o Centro de Documentação do Sindicato, o SEDOC, poderá subsidiar pesquisas sobre o período do regime militar e auxiliar no desfecho de casos ainda não esclarecidos, como, por exemplo, a situação dos torturados, na identificação dos repressores e desaparecidos. À época, arquivos do sindicato foram guardados por vários bancários com o objetivo de impedir que militares tivessem acesso e, por consequência, perseguissem os ativistas de esquerda vinculados ao sindicato e ou destruíssem documentos importantes da história dos bancários de Brasília. Tendo em vista que um dos objetivos do sistema antidemocrático era sucumbir à luta dos trabalhadores, foi de suma relevância que a categoria se mobilizasse para guardar informações. A intervenção militar trouxe uma série de derrotas aos trabalhadores. Os anos de chumbo também prejudicaram política e financeiramente uma série de pessoas e seus familiares, principalmente os filhos de militantes. Sindicato pressiona e a HSBC autoriza bancários usar verde e amarelo durante a Copa. Tão logo tomou conhecimento do veto do HSBC ao uso de verde e amarelo em suas dependências durante a Copa do Mundo, o sindicato denunciou o caso e exigiu o fim da proibição. Na sexta-feira, 20 de junho, diretores do sindicato percorreram todas as agências do banco no Distrito Federal para conversar com os gestores sobre a postura autoritária da instituição financeira. Após a pressão do sindicato e mobilização dos trabalhadores, o banco inglês recuou e permitiu os trabalhadores usar as cores do Brasil. O diretor do sindicato, Paulo Frazão, que também integra a Comissão de Organização dos Empregados, a COI do HSBC, comenta: O banco agiu em total descompasso com o sentimento dos bancários, que querem expressar o patriotismo, usando as cores do Brasil. Além disso, o uso do verde e amarelo não vai prejudicar o desempenho profissional dos trabalhadores. Pelo contrário, é uma forma simpática de receber clientes e usuários do banco. Comenta Frazão. Também participaram das reuniões nas agências do HSBC os diretores do sindicato Raimundo Dantas, Edmilson Lacerda e Rosane Alab. Pela Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro-Norte, a FETEC CUT-CN, participaram os diretores Matusalém Albuquerque, Washington Henrique e Juliano Rodrigues. Diretora eleita da CACI, Miriam Fock, faz balanço positivo de 2 anos de mandato.
À frente da Diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, a CACI, Miriam Fock, acaba de completar 2 anos de mandato. Eleita pelos associados, Miriam destaca a adoção de medidas simples, como o aperfeiçoamento do extrato e de utilização, até o desenvolvimento de projetos estruturantes que vão trazer melhorias permanentes. Informativo Bancário pergunta: Miriam, você acaba de completar 2 anos à frente da Diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes da CACI. Como era a situação da Caixa de Assistência quando você assumiu? Responde Miriam Fock: a nossa CACI precisava e ainda precisa melhorar muito. Nesse sentido, já avançamos na melhoria do atendimento e desde o início do meu mandato, busco resolver problemas de credenciamento e atender a todos com a mesma atenção, sem clientelismo. Havia muito por fazer e trabalhamos em várias frentes, desde a adoção de medidas simples, como o aperfeiçoamento do extrato de utilização, até o desenvolvimento de projetos estruturantes que vão trazer melhorias permanentes. Além disso, criamos 5 iniciativas estratégicas para melhorar o atendimento, gerar receitas e minimizar despesas, todos em andamento. Melhorar a CACI é melhorar o dia a dia de nossos associados, dar tranquilidade a eles e seus familiares. Informativo Bancário pergunta: e com relação ao CACI Família, como você encontrou o plano e como ele está hoje? Responde Miriam Fock: de 2006 a 2009 não houve reajuste técnico e em 2009 e 2010 não ocorreu reajuste financeiro. Houve crescimento da carteira a partir de 2009 e apesar do custo médio assistencial por participante ter aumentado, optou-se por não aplicar o reajuste, o que ocorreu devido aos impactos que isso traria em futura disputa eleitoral, pois alguns, abre aspas, futuros candidatos, fecha aspas, à época, faziam parte da diretoria executiva e do conselho deliberativo. Os planos CACI Família 1 e 2 estavam em risco, visto que as despesas cresciam em maior velocidade que as receitas, sem contar o alto consumo das reservas livres. Com base nos pareceres técnicos e atuariais, reiterados desde 2009 pela consultoria, aplicamos reajustes que possibilitaram a reposição das perdas provenientes de anos anteriores. Informativo Bancário pergunta: acaba de tomar posse o novo diretor de saúde e rede de atendimento, William Mendes, eleito pelos associados e que conta com o apoio da grande maioria dos sindicatos. Na sua visão, o que muda com a chegada de William à CACI? Responde Miriam Fock: muda muito e para melhor. Agora, as 2 diretorias com representantes eleitos vão trabalhar de forma conjunta e mais atenta às necessidades do funcionalismo do bebê, tanto os colegas da ativa quanto dos aposentados, além de seus familiares. Viemos do movimento sindical e temos uma visão bem diferente de muitos dirigentes que já passaram pela nossa caixa de assistência. Lutaremos para garantir a solidariedade na CACI, onde cada um paga o quanto pode e usa o quanto precisa. Vamos buscar melhorar ainda mais o atendimento, expandir o programa de excelência no relacionamento com os participantes e os prestadores, aperfeiçoar ainda mais o processo de credenciamento, fortalecer e criar novos programas de saúde. E para isso, contamos com a união de todos os associados, o que também é fundamental para cobrar sempre do banco a sua responsabilidade como patrocinador da CACI. Este foi mais um Informativo Bancário. Mais informações em nosso site www.bancariosdf.com.